Bem, meus irmãos, nós lemos um verso para a nossa meditação em Oséias, capítulo 4, verso 1, que diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Por que ele tem essa contenda? O próprio verso diz, né? Porque não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus na terra. Porque está faltando bondade, conhecimento, benignidade na terra, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Hoje nós vamos meditar e estudar um pouquinho. Continuando a nossa série, A Lei de Deus, nós vamos falar hoje sobre o mandamento esquecido. Vamos falar um pouco sobre o mandamento esquecido. Nós vimos no estudo que nós estudamos da lei, que a lei de Deus é composta de 10 mandamentos, correto? Mas tem um deles, dos 10 mandamentos, que está esquecido. Qual seria esse mandamento que está esquecido? É justamente o mandamento que Deus disse, lembra-te, né? Por que Deus disse lembra-te? Porque ia ser esquecido. E é esse mandamento que está esquecido. O quarto mandamento da lei de Deus. Deus disse lembra-te do dia do sábado. É esse mandamento que está esquecido. Vamos falar um pouco desse mandamento, porque assim, alguns dos cristãos, né? Alguns cristãos, ou muitos cristãos, né? Guardam ou santificam outro dia e não o sábado do Senhor. Por que essa diferença? Porque uns santificam o sábado do Senhor, outros santificam e guardam como dia de repouso o domingo, e outros ainda escolhem sexta-feira, outros a quarta-feira, e outros ainda dizem que sábado significa repouso. Então, qualquer dia que eu guardar, é o sábado para mim. Por que essa discordância? Agora a pergunta é, qual é a maior autoridade para responder essa pergunta? A palavra de Deus. A palavra de Deus, porque é a própria palavra de Deus respondendo. Então nós vamos ver hoje o que a palavra de Deus nos diz sobre este mandamento, sobre o quarto mandamento, onde Deus disse, lembra-te do dia do sábado para santificar. Então sábado realmente significa descanso, correto? Sábado significa descanso. Mas eu posso descansar qualquer dia da semana? Eu tenho a liberdade de descansar qualquer dia da semana? Posso. Mas o que Deus diz? Qual é o dia que Ele diz para me repousar? Qual é o dia que Deus ordena para me repousar? O sétimo dia. Isso. O irmão Gabriel disse o sétimo dia. Mas isso foi ele que diz. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá? Porque a Bíblia, é a maior autoridade para responder essa pergunta. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, verso 2. Vamos ver o que a palavra de Deus nos responde. Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o fizera. Então, qual dia Deus abençoou? O 7º dia. Deus abençoou o 7º dia e tornou esse dia um sábado. Por quê? Porque ele tornou dia de descanso. Então, esse dia é o 7º dia. Então, aqueles que querem respeitar, guardar ou descansar na quarta-feira, na sexta-feira, no primeiro dia da semana, podem fazer isso? Podem. Mas vão estar respeitando o dia que Deus santificou e abençoou e pediu para ser santificado? Não estão obedecendo. Porque o dia que Deus descansou de toda a sua obra e o dia que ele santificou foi o sábado, foi o 7º dia. Esse dia se tornou dia de descanso de Deus. Foi o único dia da semana que Deus colocou um nome. Os outros dias da semana não foram colocados nome. Mas o 7º dia Deus colocou o nome de dia de descanso. O sabá dos judeus, né? Para nós, sábado. Então esse é o dia que Deus santificou. O 7º dia. Guardem bem isso, tá? Vamos ver agora o mandamento que diz. Vamos lá no Êxodo, capítulo 20, verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, mas o 7º dia é o quê?
Sábado. O que significa sábado? Descanso. Então o sétimo dia é descanso. O sétimo dia é descanso do Senhor. Então de quem é esse dia? De Deus, do Senhor. Correto? O sétimo dia é o sábado do Senhor. Teu Deus. Que Deus? Ele diz que nesse dia nós não devíamos fazer nenhuma obra. Descansar de todas as obras. Esse dia seria dedicado para quem? Para Deus, porque é dia dele. Foi ele quem santificou. E no finalzinho diz, descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então qual é o dia do sábado de Deus? É o primeiro dia? É o segundo? É o quarto? É o quinto? Não. O sétimo dia é o dia que Deus abençoou e santificou. Então eu posso guardar qualquer outro dia? Santificar qualquer outro dia? Posso, porque eu tenho livre-arbítrio, né? Eu tenho a liberdade. Mas para mim obedecer a Deus, qual dia que eu tenho que guardar e santificar? O sétimo, né? O sábado. Que é o sábado, o sétimo dia. Veja bem, quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 2, quando Deus diz que o sétimo dia ele descansou e abençoou e santificou, quantos da raça humana que tinha ali naquele momento? Quantas pessoas da raça humana tinha? Capítulo 2 do Gênesis, verso 2. Quando ele acabou toda a sua obra, descansou e santificou aquele dia. Quantos tinha? Exatamente, só Adão e Eva, né? Tinha algum judeu ali? Tinha algum povo que chamava Israel ali? Não. Então Deus santificou o dia sétimo antes de existir qualquer judeu sobre a face da terra, né? Então muitos dizem, tem um argumento que diz, não, o sábado foi dado para os judeus, né? Só os judeus que devem honrar, porque Deus fez uma aliança com os judeus, e essa aliança do sábado é para os judeus. Mas quando ele santificou aquele dia, tinha algum judeu? Não. Ele santificou aquele dia e diz que todos tinham que descansar, que era sábado, dia de descanso, para toda a raça que ia nascer depois de Adão e Eva. Que Deus disse para Adão crescer, se juntar e multiplicar e encher a terra. Né? É depois dele que a terra, deles dois, que a terra seria cheia. E Deus criou ali, antes da terra estar cheia, o sábado, o dia de descanso de Deus. Agora, Levítico capítulo 19, verso 30. Vamos ver o que diz. Levítico capítulo 19, verso 30. Guardareis os meus sábados e servireis e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, diz Deus, eis os meus sábados. Então, quando Deus diz, guardareis os meus sábados, ele está dizendo de qual? Qual dia? Qual dia da semana que Deus santificou e tornou ele um sábado, um dia de descanso? O sétimo. Então, quando ele fala guardareis os meus sábados, ele está falando do dia que ele santificou, que Deus santificou. Agora veja uma diferença. Oséias, capítulo 2, verso 11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Veja uma diferença aqui, que Deus fala agora, em Oséias, que ele fará cessar todos os seus sábados. Então Deus pede para santificar e guardar o sábado, os meus sábados, e reverenciar o meu santuário. Agora aqui ele fala que vai fazer cessar os seus sábados. Então tem diferença de sábados? Logicamente tem diferença de sábados, né? Porque sábado não significa dia de descanso. E quando nós estudamos na palavra de Deus a história do povo de Israel, do povo judeu, nós vemos que Deus instituiu outros sábados para os judeus, né? Esse é um outro estudo, 7 sábados. São sábados cerimoniais, das cerimônias de Israel, né? Quando nós estudamos esses sábados, nós vemos lá que o primeiro dia da Páscoa tinha o quê? Santa convocação. Era dia solene, dia de descanso, né? Naquele dia, nenhuma obra deveria ser feita. Então, aquele dia era um sábado para Israel, não era? Não era um sábado? Então, o primeiro dia da Páscoa era um sábado e o último dia também era um sábado de descanso. Solenidade, era solene, tinha santa convocação e eles guardavam e não faziam nenhuma obra naquele dia. São esses sábados das festas solenes que Deus diz que vai fazer cessar. Vai acabar esses sábados. O sábado da Páscoa acabou para o cristão? O cristão comemora a Páscoa dos judeus? Não, não comemora.
O que Jesus deixou no lugar da Páscoa dos judeus? A ceia do Senhor, né? A Santa Ceia do Senhor. Então, se a Páscoa acabou, a solenidade do primeiro dia da Páscoa acabou ou não? Acabou. Então, aquele sábado acabou. Então, é aí que tem uma grande confusão teológica, principalmente aos leigos, né? Eles não entendem essa diferença de sábado dos judeus e sábado de Deus. Não entendem essa diferença de sábado cerimonial e sábado da lei real, do decálogo. É uma grande diferença que nós vamos estudar na sequência desses estudos da lei. Nós vamos estudar a diferença das duas leis, lei cerimonial e lei do decálogo, lei real, lei de Deus. Então, essa confusão de sábados é feita, e aí as pessoas dizem que no Novo Testamento Jesus acabou com o sábado. E dizem que Paulo acabou com o sábado. Paulo fala que ia acabar todas as festas, solenidade, os sábados, né? Ia acabar. É porque não entendem essa diferença. Do sábado que Paulo estava falando, os dias de descanso que Paulo estava falando, eram os sábados cerimoniais, das festas dos judeus. Essa sim era para os judeus. Mas o sábado do decálogo, da lei de Deus, é para todo ser humano. Porque a palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes, que guardar o mandamento é o quê? Dever de quem? De todo homem. Não fala que é de todo judeu, fala que é de todo homem. Então, guardar os mandamentos de Deus é o dever de todo homem. Vamos ler Mateus 28, verso 1. Diz assim, olha. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, ao findar do sábado, começa que dia? Então, ao findar do sábado, começa o primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana que começa ali, tem nome? Na Bíblia? Na Bíblia, não. Na Bíblia, ele é chamado de primeiro dia. Ele é encontrado 7 vezes no Novo Testamento como primeiro dia da semana. Tá? Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos que esse dia, o primeiro dia da semana, foi instituído por Deus como dia de descanso. Não encontramos. Encontramos em algum lugar que os discípulos reuniam nesse dia, né? Que Paulo estava reunido com os discípulos nesse primeiro dia da semana. E encontramos que Jesus ia na sinagoga nos sábados. E encontramos também que os discípulos, depois da morte de Jesus, se reuniam nas casas no primeiro dia da semana. Mas por ele se reunir nas casas no primeiro dia da semana, foi mudado o dia de descanso? Para esse dia? De maneira nenhuma. Vamos ver o que Jesus fazia se ele santificava, separava para Deus, descansava no primeiro dia da semana ou no 7º dia. Vamos lá em Lucas capítulo 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então qual era o costume de Jesus no sábado? Ir à igreja, ir à casa de Deus. Separar para Deus, correto? E os discípulos de Jesus, o que eles faziam? Vamos ver Lucas, capítulo 23, verso 54. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Nós encontramos aqui outro dia da semana que tem nome, né? Tem ou não? Dia da preparação. Então esse dia da preparação aqui, antes do sábado, que dia que é? 6º dia. Porque o sábado não é o 7º dia? Então o dia da preparação é o 6º dia. Ele é chamado no Velho Testamento e aqui no Novo também como dia da preparação. O dia de se preparar para receber o santo dia do Senhor. Dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro. E como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Então as mulheres que seguiam Jesus, elas repousaram segundo o quê? Segundo o mandamento. Qual mandamento? O 7º dia. Repousaram o sábado segundo o mandamento que Deus diz, né? No 7º dia não farás nenhuma obra. Repousaram conforme o mandamento. Mas aí as pessoas falam assim, muitos, né? Falam assim, lógico, Jesus era judeu e os discípulos dele eram judeus também, eles respeitavam o sábado. E o que a gente fala sobre isso? E o que a Bíblia fala sobre isso? Será que Jesus veio só para os judeus? Será que é só os judeus que devem respeitar o mandamento de Deus? Vamos ver. 1 João, capítulo 2, verso 4.
Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aqui está falando o judeu que diz eu não conheço e guarda os seus mandamentos é mentiroso? Não. Está falando todo aquele que diz que conhece a Cristo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aí encontramos outra posição, né? Aqueles que não guardam o seu mandamento. Aí eles dizem assim, não, mas é os mandamentos de Jesus, não os mandamentos do Velho Testamento. Porque os mandamentos de Jesus é amar a Deus e amar ao próximo. E o que Jesus diz sobre esses dois mandamentos? Que resume toda a lei. Quando ele fala que resume toda a lei, de qual lei ele está dizendo? Do Decálogo, dos 10 mandamentos, né? Quando ele fala que amar a Deus e amar ao próximo é o resumo da lei, ele está dizendo que é o resumo da lei do Decálogo. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque se você ama a Deus, você honra e guarda os 4 primeiros mandamentos. E se você honra e ama o próximo, você guarda os outros 6 mandamentos. Correto? Jesus resumiu em 2. Ama a Deus e ama o próximo. Se nós amarmos a Deus, nós vamos honrar e respeitar o dia que Ele santificou. Então, nós vemos que Jesus, Ele mesmo diz, né? Muitos dizem assim, Jesus veio e acabou a velha dispensação e começou a nova. E a nova dispensação é diferente, a lei de Jesus é diferente, foi mudada. Mas será que foi Jesus que mudou a lei? Ele mudou a lei? Jesus disse, eu não vim para mudar, para abrogar, para tirar, mas vim para cumprir. Então a pergunta é, por que tem essa confusão? Porque alguns cristãos que seguem a Cristo guardam outro dia da semana. Se Jesus não mudou, quem mudou a lei? Quem mudou a lei de Deus? Quem mudou essa lei? Por que alguns guardam o primeiro dia da semana e não o 7º dia da semana? Vamos ver, Daniel, capítulo 7, verso 25. Diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então o profeta Daniel disse aqui, inspirado por Deus, que chegaria um tempo que um poder iria mudar a lei de Deus. E foi esse poder quem mudou a lei de Deus. Não foi Cristo, não foi Deus, não foi o Espírito Santo quem mudou a lei de Deus. Quem mudou a lei de Deus foi um poder que mudou essa lei. E essa profecia de Daniel 7:25 se cumpriu? Houve um poder na terra que mudou a lei de Deus? Sim, irmãos. Se nós estudarmos a história, né, no ano 321, o imperador da época, o imperador romano, mudou a lei de Deus. Ele colocou um dia de descanso. Ele instituiu um dia de descanso. E depois a igreja dominante na época, no ano 364, no concílio de Calcedônia, mudaram a lei de Deus. Nesse concílio, eles mudaram a lei. Eles colocaram que o dia de guarda para o cristão seria o primeiro dia da semana. E em homenagem ao imperador Constantino, que guardava e sacrificava e honrava no primeiro dia da semana, que ele chamava o dia do dominador, o dia do sol, eles colocaram nesse dia, primeiro dia da semana, o nome do imperador, Domingos Constantino. Esse nome, Domingo, não é encontrado na Bíblia. Algumas Bíblias atualizadas agora é colocado esse nome, Domingo. Mas na Bíblia original, no original hebraico, não é encontrado este nome, Domingo. Esse nome foi trazido só depois do ano 300, na igreja, depois do ano 364, que a igreja no concílio ali instituiu o dia de guarda, o dia do Senhor, o dia do dominador, o primeiro dia da semana, o dia do domingo. A palavra de Deus chama esse dia de primeiro dia da semana, nunca de domingo. E então foi trocado esse nome para domingo e colocado no mandamento de Deus, tirado o 7º dia e colocado o primeiro dia da semana. E todos aqueles que seguem esse dia estão seguindo aquele que mudou o dia. Não a Deus, mas aquele que mudou esse dia. Irmãos, isso é só analisar e estudar a história. Se nós estudarmos história da igreja, né, nós vamos entender que foi mudado esse dia para o primeiro dia da semana, para o domingo. E o que a igreja alegou para mudar esse dia? Que é o dia da ressurreição de Cristo. Que está homenageando a ressurreição de Cristo. Veja bem, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer para homenagear a ressurreição?
qual é a comemoração da ressurreição de Cristo que nós devemos fazer? Qual é a comemoração da ressurreição? Exatamente. Fazendo do batismo a ressurreição de Cristo. No batismo nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus. Então aqueles que morrem para o mundo no batismo estão homenageando a ressurreição de Cristo. Que ele morreu para esse mundo e ressuscitou. Nós, quando morremos nas águas, ressuscitamos para Cristo. Estamos homenageando a ressurreição de Cristo. É no batismo que nós homenageamos a ressurreição de Cristo. Não é na troca do dia de guarda, santificado por Deus. Não é trocando o dia que Deus santificou para santificar outro dia que o homem colocou para homenagear a ressurreição. Outros dizem que esse dia foi nesse dia que os cristãos começaram a se reunir, né? Foi nesse dia que eles começaram a repartir o pão, celebrar a ceia no primeiro dia da semana, né? E por isso eles guardam o dia da semana. Tudo isso são comemorações. Essas comemorações, reunir no dia do primeiro dia da semana, fazer a ceia no primeiro dia da semana, né? Essas comemorações têm autoridade de mudar a santificação do sétimo dia para o primeiro? De maneira nenhuma. Isso são tradições e tradições não mudam a santificação de Deus. A santificação de Deus foi colocada no sétimo dia da semana e a palavra de Deus diz, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Quem mudou a lei de Deus foi um poder humano instigado pelo inimigo de Deus para mudar o dia de guarda. O dia de guarda, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é o sétimo dia da semana. Muitos dizem assim, não, no Velho Testamento sim, mas no Novo Testamento eu não encontro nenhum lugar que fala que é para guardar o sábado. Aí quando você mostra os textos que Jesus guardou, Paulo guardou, os discípulos guardaram, as mulheres ali que seguiam Cristo guardaram, eles falam o quê? Mas fala o quê? É porque eles são judeus, então assim eles guardaram. Mas o que Jesus disse? O sábado foi feito por causa de quem? O sábado, Jesus disse, foi feito por causa do homem. Ele não fala que o sábado foi feito por causa do judeu. E aonde o sábado foi feito, instituído? Aonde? Em que lugar? No Gênesis, da criação. Na criação de tudo, o sábado foi instituído. Então Jesus fala, lá no princípio de tudo, Deus instituiu o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Veja bem, na comemoração da ressurreição de Cristo, eles dizem assim, guardamos agora o domingo porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Agora, irmãos, já imaginou se Jesus tivesse ressuscitado no sábado? O que eles iam falar? Tá vendo? Nem Jesus guardou o sábado, ele ressuscitou no sábado. De qualquer maneira, tem argumento para desrespeitar a palavra de Deus. Mas nós, irmãos, temos que respeitar Deus ou os homens? Vamos ler Romanos capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, qual é a comemoração da ressurreição de Jesus? O texto aqui diz. Eu falei, mas a palavra de Deus está dizendo agora, que é o batismo. Nós somos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitamos também com ele na sua ressurreição. Veja, meus irmãos, vamos ler Marcos capítulo 7, verso 7, para nós comentarmos esse texto aqui. Marcos capítulo 7, verso 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar as vossas próprias tradições, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. Então, em vão me adoram, seguindo doutrinas que são preceitos de homens. Então, doutrinas que são preceitos de homens, quando é adorada, quando é feita ou seguida, está adorando Deus em vão, porque não é de Deus. Doutrinas que não é de Deus, não louvam nem adoram a Deus. Nós temos que adorar a Deus seguindo o quê? Aquilo que Ele colocou, as doutrinas que Ele instituiu, a palavra que Deus colocou. E se nós seguirmos doutrinas de homens, que foi homens que colocou, não estamos adorando a Deus. A palavra de Deus diz que quando nós adoramos doutrinas de homens, nós estamos servindo mais a quem? A criatura
do que ao Criador. Então nós devemos servir a criatura ou o Criador? O Criador de todas as coisas. E o Criador de todas as coisas disse que nós devemos santificar, guardar e honrar, separar para dia santo. Qual o dia da semana? O sétimo dia. O sétimo dia da semana. Foi esse dia que Deus chamou ele de dia de descanso, sábado de Deus. É o dia de descanso de Deus. E a palavra de Deus diz que esse dia seria mudado, os mandamentos de Deus seriam mudados. O mandamento de Deus foi mudado. E agora, nós temos que honrar mais a criatura ou o Criador? O Criador. Mais a Deus ou aos homens? A Deus. A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 5, verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E muitos dizem assim, não, na nova dispensação o sábado acabou. E não existe mais esse sétimo dia de descanso. Hoje pode descansar qualquer dia. E outros dizem, não, é o primeiro dia da semana agora que tem que descansar, porque Jesus ressuscitou, porque os discípulos reuniam nesse dia. Mas a palavra de Deus é enfática quando diz que é o sétimo dia que Deus santificou. É tão certo essa palavra que lá em Isaías diz que nós vamos guardar esse dia da semana até no céu, na nova terra e eternamente. Porque lá diz o quê? Que de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, virão para me adorar. Então lá na nova terra, no céu, na terra restaurada, vai haver os dias da semana? Vai. Porque ele diz que de uma lua nova a uma lua nova, está contando os meses. E de um sábado a outro sábado, os dias da semana virão para me adorar. Então de mês em mês e de semana em semana, os santos irão para adorar a Deus. E qual dia eles irão para adorar e se reunir com Deus? No sábado. Então, a palavra de Deus é correta, irmãos. Aqueles que querem estar em confusão é porque não estuda e não medita na palavra de Deus. Não estão fazendo aquilo que Jesus disse que era para fazer, né? Examinar as Escrituras. São as Escrituras, a palavra de Deus, que é a autoridade máxima para responder essa pergunta. Qual dia que é o dia de santificação? É o dia que Deus instituiu. A palavra de Deus é que o diz. Agora eu escolho se eu sigo a Deus ou aos homens. Se eu sirvo o mandamento de Deus ou o mandamento de homens. Tradições de homens ou a doutrina bíblica. Nós vamos continuar o nosso estudo. No próximo estudo, nós vamos ver que esse mandamento que foi esquecido, ele envolve muitas outras questões. Porque o mundo hoje está nessa confusão religiosa. Porque deixaram a mão de Deus. Deixaram de seguir aquilo que Deus instituiu. E nós vemos hoje, nos meios de comunicação, na internet, muitas pessoas confusas quanto a essa questão. Então, no próximo estudo, nós vamos ver a diferença da lei real e da lei cerimonial. Qual sábado que foi tirado? O sábado real do quarto mandamento ou os sábados cerimoniais que Deus deu aos judeus? Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos cada dia mais ser instruídos pela palavra de Deus, no assim diz o Senhor, e não no assim diz o homem.